Salmo de número 142. Oração no meio de grande perigo. Oração que fez Davi quando estava na caverna. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Meus queridos irmãos e amigos, quando Davi fugia do rei Saul, que queria matá-lo, foi esconder-se na caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão, profundamente triste e angustiado, conversou abertamente com Deus, o Todo-Poderoso, soberano e eterno, através da oração, e contou-lhe tudo o que estava acontecendo. Davi, com aquela sensibilidade que tinha de poeta, musicista, sabia muito bem expressar tudo o que estava sentindo. E tudo o que dizia vinha lá do fundo da sua alma. Davi disse, Salmo 142, versículo 1, com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Meus queridos irmãos e amigos, clamar significa dizer em alta voz. Clamar significa gritar. Clamar significa bradar. Clamar significa exclamar. Já suplicar é pedir de uma maneira humilde e intensa. Suplicar é implorar. Suplicar é rogar. Portanto, Davi falou com o Senhor em alta voz e de uma maneira humilde e intensa. Davi derramou diante da face do Senhor tudo o que estava acontecendo. Davi derramou diante da face do Senhor toda a sua tristeza, toda a sua angústia,
e pediu-lhe a sua intervenção. Ele sentia-se preso, encarcerado pela tristeza, pela angústia. E por causa disso, nem conseguia falar com o Senhor. No versículo 7, no Salmo 142, disse: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Ele estava preso, encarcerado, pela tristeza, pela angústia. Meus queridos irmãos e amigos, vivemos dias muito difíceis por conta dessa pandemia que vem assolando o mundo e tem mudado a vida de milhões e milhões de pessoas. E milhares de pessoas estão aflitas, estão angustiadas, estão desesperançadas. E muitas dessas pessoas acham até que Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, não existe. Porque o desespero, a angústia, a tristeza, a incerteza, a ansiedade tomou conta delas. Não pensem assim. Não pensem assim. Não pensem assim. Deus, o Todo-Poderoso, existe. Quem diz que Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, não existe, são os tolos, são os estúpidos, são os nécios. E Davi fala sobre isso no Salmo 14 e no Salmo 53, dizendo: diz o nécio, diz o tolo, diz o estúpido, no seu coração não há Deus. Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, existe. E tudo, absolutamente tudo, está nas suas mãos e nada foge do seu controle. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que age. Ele é um Deus todo-poderoso. É o mesmo Deus que esteve lá no jardim do Éden com Adão e Eva, que todos os dias, na viração do dia, visitava Adão e Eva. É o mesmo Deus que esteve com Noé, na época do dilúvio, o mesmo Deus que esteve com Abraão, o mesmo Deus que esteve com Moisés, o mesmo Deus que esteve com os profetas. Não houve mudança nenhuma, Deus continua sendo o mesmo. O profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 28, 29 e 30, diz: há um Deus nos céus, há um Deus no céu, glória a Deus por isso, há um Deus no céu. E Jesus, o Cristo, na oração que nos ensinou, diz que esse Deus todo-poderoso, soberano e eterno que está lá no céu é o nosso Pai.
Portanto, meus queridos irmãos e amigos, clamemos ao Senhor, gritemos ao Senhor, falemos com o Senhor em alta voz. Ele com certeza entenderá tudo o que estamos sentindo. E derramemos tudo na sua presença, confiando piamente na sua providência. Meus queridos irmãos e amigos, continuemos marchando, confiantes, e jamais paremos diante do revolto mar, porque Deus irá abrir as águas. O que significa abrir as águas? Abrir as águas significa que Deus irá solucionar os nossos problemas. Abrir as águas significa que Deus irá curar as nossas enfermidades. Abrir as águas significa que Deus irá tirar toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade, todo temor, toda incerteza do nosso coração. Abrir as águas significa que Deus, o Todo-Poderoso, irá mudar completamente a nossa história de vida. Meus queridos irmãos e amigos, uma conhecidíssima escritora evangélica escreveu: a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os tesouros celestes onde se acham acumulados os ilimitados recursos da onipotência. Jesus, o Cristo, certa feita disse: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Existe um adágio evangélico que diz: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Quantos minutos temos reservado para conversar com Deus através da oração? A igreja de Deus precisa ter mais comunhão com Deus. A igreja de Deus precisa orar mais, precisa se consagrar mais. Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Continuemos firmes, não desanimemos. Deus está conosco. Fique com Deus. Um grande abraço. Amém.